É por isso que nós exaltamos, Senhor. Podemos vivenciar e ver tantas coisas que passamos, mas quando nós olhamos para trás, enxergamos que nós vencemos mais uma batalha, Senhor. O Senhor esteve conosco. O Senhor não prometeu uma mansão. O Senhor não prometeu uma vida rica, apesar que a prosperidade nos acompanha. Mas uma coisa o Senhor nos promete, Senhor, que a Tua presença estaria conosco. Que o Senhor jamais pudesse abandonar a Tua presença, porque se a Tua presença não estiver conosco, Deus, o que adianta o ouro, a prata? O que adianta, Senhor, as riquezas deste mundo? O que adianta, meu Deus, a prosperidade deste mundo? O que adianta o sucesso deste mundo que justifica o fracasso da minha família? O que adianta, meu Deus, que justifica o sucesso, o que eu tanto sonhei, mas que isso fez perder minha casa, família, minha fé e minha esperança? Senhor, minha esperança é no Senhor. E é por isso que nós te exaltamos, nós glorificamos tudo aquilo que o Senhor é e está fazendo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Mais forte aqui o Senhor, aleluia. Santo é o Senhor. Eu tenho uma palavra para os irmãos aqui hoje. Temos alguma programação, mas antes disso, eu quero liberar as crianças, por favor, todas as crianças. Tem uma salinha ali especial para vocês, um ensino, uma direção. Aí, agora eu enxergo. Aleluia, queridos. Eu tenho uma palavra para vocês hoje. Consolo, né? Consolo. E antes de passar para a palavra, nós ontem, né? Eu, minha esposa, minha família, juntamente com o diácono Miguel, tivemos ontem lá em Bruxelas, mais especificamente em Wavre. Nós estávamos ali celebrando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, por mais uma extensão, por mais uma igreja que se abriu ali, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mais uma igreja Batista Renascer que está ali inauguramos ontem, lá, uma festa maravilhosa, um templo maravilhoso. Vemos Deus agindo, vemos Deus prosperando, vemos a união dos irmãos ali fazendo a obra do Senhor, ajudando na reforma, ajudando ali em orações. E podemos testemunhar a mão de Deus naquele local, irmãos. Foi bênção e trazemos aqui nossa alegria e queremos postergar para os irmãos essa vitória em nome de Jesus. Mais uma porta de pregação, de milagres, de maravilhas, né, que foi aberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo lá em Salmos 126, por favor. Aleluia. Salmos 126. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Quero trazer uma palavra para os irmãos, através desse salmo, que diz assim, conforme a minha versão, né? Não sei se é a mesma que vai estar ali, mas eu vou ler com os irmãos. Que não trouxe a Bíblia, acompanhe aqui na tela ou no seu celular, mas eu vou ler com os irmãos comigo assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Tem alguém alegre aqui? Diga glória a Deus. Amém. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilos, trazendo os seus feixes. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus para o Senhor? Amém. Louvado seja Deus. Vamos então, é um salmo de bênção, de maravilhas. Mas esse cântico, né, que aqui está descrito através desses salmos, é um cântico de livramento, de ação de graças.
Devido ao quê? Vemos aqui, o povo de Deus, de Sião, estava saindo de um tempo de escravidão sobre o reinado da Babilônia. Por 70 anos de escravidão, irmãos. E por que eles foram escravos? Porque desobedeceram a Deus. Preferiu adorar ídolos. Preferiu desobedecer à vontade do Senhor. Isso não justifica que Deus ama menos ou mais. Isso mostra que Deus, Ele é amor. A figura do amor está no próprio Deus, porque Deus é amor. Mas olha aqui comigo, Deus também é justiça. Deus é justo. Deus não negocia a sua justiça. Deus não negocia a sua soberania. O amor de Deus, ele é revelado neste momento. Não porque o povo foi escravo, porque no mundo poderia dizer, nossa, se Deus fosse bom, por que permitiu essa escravidão? Não, pela desobediência. Por trocar o altar de adoração do único Deus, entregou as suas vaidades, entregando ali a idolatria, adorando os deuses. Viveram por 70 anos, irmãos, chorando, escravos. No entanto, Deus mostra através aqui a misericórdia. Diga misericórdia. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, irmãos. Então, se você está de pé, olhando para mim aqui hoje, dando glória a Deus, é por causa da misericórdia do Senhor. Deus permite vivenciarmos muitas coisas em nossas vidas, mas no final, Deus está no controle de tudo. Deus não perde o controle de nada. Deus, Ele não lamenta, né, muitas vezes pelas nossas inseguranças. Não, porque Ele ensina a segurança. Porque a fé é a nossa segurança. A palavra de Deus é a segurança que nos guarda. Se nós meditarmos na palavra conforme foi orientado a Josué, na palavra do Senhor, dia e noite, é o segredo para que nós possamos ter sucesso. Mas não somente o fato de conhecer a palavra, mas praticar a palavra. O nosso adversário, Satanás, ele conhece a palavra, sim ou não? Muito mais do que eu e você. Mas, no entanto, é condenado. A diferença é que nós não só conhecemos, mas praticamos. Aleluia. Praticamos. Praticamos o amor. Praticamos a misericórdia. Praticamos a bondade do Senhor. Praticamos aqui as doutrinas, os ensinamentos do Senhor. Mas aqui fala de um povo que estava escravizado devido à sua desobediência. É onde que entra aqui a misericórdia do Senhor, que eu quero que você entenda. Porque quando há arrependimento, há perdão. O povo se voltou a Deus. Começou a orar ao Senhor. Começou a arrepender de todo o teu coração. E a misericórdia do Senhor alcançou o teu coração. Digo uma coisa para você. Eu não mereço a mão do Senhor, não mereço a misericórdia do Senhor. Mas eu te digo, quem aqui merece? Quem aqui merece? Ninguém merece. É pela graça do Senhor, amém, irmãos? Pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pela oração dos irmãos, alcançou misericórdia, perdão, arrependimento. E onde há arrependimento, irmãos, há perdão. Glória a Deus, amém? E arrependimento não é sentir remorso. O que é sentir remorso? Um dia eu estou mal, senti mal por aquilo que eu fiz, aí no outro dia você torna a fazer de novo aquilo. Aí você fica com remorso. Deus, a mim, eu fiz isso, eu não queria. E você torna a fazer de novo. Isso não é arrependimento. Porque o arrependimento, quando você se sente arrependido pelo mal, pelo pecado, pela ruína que você causou, primeira coisa que vem na nossa mente, vergonha. Vergonha. Que vergonha, Senhor. Por que eu fiz isso? E quando você se arrepende, você não torna a fazer de novo. Essa é a diferença de arrependimento e sentir remorso. Porque se muitas vezes eu sinto mal por aquilo que eu faço e volto a fazer, não há arrependimento aí. Se não há arrependimento, automaticamente não há perdão. Não há perdão. E a Bíblia fala que o pecado, ele nos escraviza, irmãos. O pecado nos distancia de Deus. Se tem uma coisa que distancia de Deus, não é minhas falhas, não é.
Porque Ele sabe, Deus sabe que somos falhos. Deus sabe que somos pequenos. O que afasta nós de Deus não é o nosso dinheiro, não é a minha bondade, não é porque eu sou ruim, é porque eu sou bom. Não, o que afasta nós de Deus é uma coisa chamada pecado. Deus não compactua com o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E qual a maneira de nós aproximarmos do Senhor? Através do arrependimento. Porque quando é arrependimento, não é pecado que Deus não possa perdoar, irmãos. Ah, meu pecado é grande demais, para Deus é fichinho, irmão. Se há arrependimento, Deus perdoa. E Deus faz nova todas as coisas na sua vida, conforme 2 Coríntios 17. Todas as coisas velhas, aquele que está em Cristo, nova criatura, Ele é. Olha que maravilha. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E tudo se fez. O problema é que muita gente quer voltar para o passado, quer relembrar do passado. Quer relembrar das coisas errôneas que fez. Quer lembrar das cebolas, né, do Egito. Quer lembrar do tempo de escravidão, comparando uma promessa. Olha, eu vou levar vocês uma terra que manda leite e mel. Eu tenho uma promessa para vocês. Eu vou arrancar vocês da escravidão e vocês vão viver o melhor deste mundo. Há uma promessa aqui, sim ou não? Sim. Mas todos que ouviram a promessa entraram em Canaã. Mas a promessa não foi para todos? Sim ou não? Não foi. Então Deus está errado, Deus errou. Porque eles não entraram. Alguns não entraram, alguns morreram no meio do caminho. Algumas outras gerações nasceram também no meio do caminho. Mas aqueles que ouviram a promessa, eles não entraram. Porque a promessa era para um povo. Era para uma nação. E essa nação entrou na terra da promessa, sim ou não? Ela entrou. Quem não entrou na terra? Quem foi que não fez parte daquela promessa? Aqueles que murmuravam, aqueles que reclamavam no meio do caminho, que levantaram outros deuses no meio do caminho, aquele que estava duvidando da liderança de um servo pelo qual Deus levantou para guiá-los, aqueles que não foram fiéis, aqueles que não foram obedientes, e a consequência foi morrer no meio do caminho. E viu que ditado que fala assim, nadou, 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 mas morreu na praia? Esforçou-se tanto, mas morreu na praia. Tem gente assim. Aqui fala de um povo que estava sendo escravizado por um longo tempo. Não havia mais esperança. A sua vida, a vida daquele povo estava ali na mão do povo babilônico, de sofrimento. No entanto, eles entenderam o que eles vivenciaram, o que eles fizeram. Esse salmo está dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte, no momento que há restauração, no momento que Deus tira eles da escravidão, no momento que Deus perdoa, no momento que Deus cura, no momento que Deus renova a aliança, porque vemos toda a história bíblica, que Deus faz aliança, o povo quebra a aliança. Deus faz aliança, o povo quebra a aliança. E mais uma vez, Deus faz aliança, e o povo continua quebrando a aliança. E o tratar de Deus é assim. A justiça de Deus entra. Uma vez que eu desobedeço, há consequências. E essas consequências dão brecha ou lacuna para que o pecado entre. E onde o pecado entra, não tem lugar para Deus agir. Detalhe, preste atenção. Não estou dizendo pelo fato, pela nossa natureza pecaminosa, porque todos nós somos pecadores pela natureza que temos, que herdamos. Mas o pecado em nossa vida tem que ser como um acidente, algo que eu não quis fazer, algo que eu não pensei, analisei e fiz. O pecado tem que ser como um acidente, porque nossa natureza pecaminosa, ela tende a ir às cobiças, às vontades da carne. E todos sabem ali na Bíblia que ali o fruto da carne e as obras do Espírito, não vou entrar nisso. Quando que eu sei que o Espírito de Deus está habitando em mim, está agindo em mim? É só ver seu fruto, irmão. Não diz assim que é pelos frutos que se conhece a árvore, se é boa ou ruim? Não é assim?
Então como vai saber que eu estou sendo uma boa árvore? Através dos frutos. O fato de dar frutos bons também traz consigo algumas pedradas da vida. Porque toda árvore que dá fruto, ela é apedrejada, né? Porque todo mundo quer aquele fruto. Então muitas vezes, quando somos apedrejados, não é pelo fato de ser ruim que eu sou apedrejado, não, porque eu estou dando bons frutos. Então entenda, enquanto eu estiver dando bons frutos, eu sempre vou enfrentar lutas, vou enfrentar adversidades, vou enfrentar pedradas na vida, mas enquanto houver dando frutos, eu estou prosperando, eu estou prosperando, eu estou prosperando. O momento que eles obedeceram a Deus, vivenciaram essa história na sua vida, mas esse salmo está dizendo no momento que Deus restaura, no momento que Deus perdoa, e começa a escrever uma nova história. A Bíblia narra esse cântico dizendo, o 2, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, alegria. Então entre as nações se diziam, olha as nações, se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. No momento que Deus perdoa, restaura, todo mundo vê que a sua vida se tornou diferente. Porque Deus renovou a aliança, Deus restaurou sua sorte, Deus derramou o teu espírito, Deus derramou a tua graça, te encheu de dons e talentos para que você pudesse prosperar e crescer abundantemente. Ou quando você recebe uma boa notícia, você fica triste chorando. É assim que acontece? Normalmente não. Você quer contar para todo mundo, né? Oh, glória! Recebi minha bênção, Deus foi fiel comigo, Deus deu bem, Deus deu minha vitória, Deus deu, sei lá, minha casa, minha família, e assim conquistamos e vencemos, glória a Deus. Mas eu não vejo ninguém dizer, Deus, glória ao Senhor pela luta, glória ao Senhor pelas provações da vida, eu estou alegre, por quê? Estou passando por uma prova. Ninguém fala. Aí esse tipo de sentimento se mistura ao sentimento do próprio povo do Egito. Que sentimento é esse? Murmuração, reclama. Porque enquanto Deus fala, não está na hora, Deus, o Senhor é ruim. A gente culpa todo mundo. Culpa a casa, culpa o pastor, culpa os irmãos, culpa todo mundo, mas ninguém culpa a si mesmo. E aqui está dizendo que nós temos uma parcela, grande parcela, de culpa aqui. Porque você vive pelo aquilo que você está produzindo. Porque nós colhemos aquilo que plantamos. E eu aprendo uma coisa com isso. Sempre levei isso como um método, assim, uma filosofia de vida. Desde quando eu comecei a pastorear, aos meus 19 para 20 anos de idade. Eu sempre levo isso comigo. Não importa como começa, e sim como você termina. Porque a Bíblia está dizendo aqui, porque nos 70 anos chorando de escravidão, chorando, pelejando, se arrependendo, sentindo dores. A Bíblia fala que o 4, restaura o Senhor a nossa sorte, com as torrentes do Noguebe, com lágrimas semeiam. Às vezes você está plantando com lágrimas, às vezes você está plantando chorando, está doendo, está difícil, o sol ardente sobre a minha cabeça, não tem ninguém que me apoia, não tem ninguém estando comigo no momento que eu estou plantando, no momento que eu estou preparando a terra. Muitas vezes ninguém enxerga o choro, a dor, mas na hora que está colhendo, todo mundo se aproxima, todo mundo quer fazer parte, quer ter um pedaço do fruto, mas no momento que você está plantando, chorando, onde ninguém vê, não te preocupe, porque você pode estar chorando no momento que você semeia, mas no momento que você colher, você vai se alegrar no nome de Jesus. Você vai se alegrar, irmãos, porque vai chegar o tempo que você vai colher. Amém, irmãos? Vai chegar o tempo que você vai colher. O que você está plantando, irmãos? Não importa as circunstâncias, tem um que fala isso, né? Te adorarei. Não importa as circunstâncias. Será que realmente isso não se torna uma verdade em nossa vida? Como posso louvar o Senhor no momento que eu estava sendo escravo?
Momento que pela minha desobediência eu estou sim colhendo o que eu plantei. Mas agora não, Senhor. Hoje os meus frutos são frutos de arrependimento. Reconheço, porque acompanhado com arrependimento, traz consigo um reconhecimento. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem é você? Você já se perguntou alguma vez na vida isso? Na sua vida, na sua existência, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu vejo as pregações, pastores, obreiros, ministrandos, filho de Deus, nação eleita, sacerdócio real. Mas no seu íntimo, quem é você? Aí você começa a analisar: Deus, eu não sou ninguém. Eu sou pobre, cego, nu. Nu eu vim e nu eu voltarei. Não tenho nada. O que eu conquistei aqui são pequenas coisas comparado a uma eternidade da glória. As coisas que eu objetivei aqui na minha vida, conquistei, batalhei, não significa nada comparado às maravilhas que o Senhor tem preparado para mim. Pois que coisas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Coisas que às vezes no meu coração jamais entrou. Mas a Bíblia fala que é isso que Deus tem preparado para nós. Isso seria revelado, seria mostrado. Então tem coisas que Deus está revelando aqui ainda no teu coração, irmãos. Em tua vida, não desista. Você quer saber uma virtude poderosa de um líder, de um homem, de uma mulher de Deus? É que você nunca desista. É a maior virtude que pode ter um homem ou mulher de Deus. Não desista. Não desista. Vai chegar momentos de desânimos. Vai chegar. Vai chegar momento que você vai ter vontade, inclusive, de desistir. De largar a mão do leme. De largar a mão de tudo. Vai chegar esse momento que você quer abandonar a fé, abandonar a esperança, abandonar muitas vezes como o Asaf, que para mim foi um dos obreiros mais sinceros que eu possa ver aqui na Bíblia, foi Asaf. O cara teve coragem de reconhecer o seu erro. Quem era Asaf? Um levita da casa do Senhor. Um levita. Um homem que comandava todo o coral, regente ali, música, era o cara. No entanto, ele reconheceu em dos seus capítulos, versículos ali de Salmos, dizendo: olha, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom com Israel, porém eu comigo, quase desviei os meus pés, quase desviei, quase saí dos teus caminhos. E qual foi o motivo? Sabe qual foi o motivo? Às vezes, como eu e você não pensamos muitas vezes. O motivo que ele invejava a riqueza dos ricos. Ele invejava porque aquelas pessoas que não tinham Deus, não adoravam o Senhor, além de não respeitar a Deus, eles eram fartos de riqueza, tinham comida em abundância, tinham tudo o que queriam, e zombavam do nome do Senhor, ao ponto do próprio Asaf se perguntar: Senhor, em vão guardei puro o meu coração. Olha o pensamento, irmão. Em vão eu mantive sincero. Em vão eu preguei, Senhor. Não, em vão eu fui na igreja. Em vão eu orei por irmão. Em vão. Ele começou a dizer tudo que Deus deu para ele. Começou a diminuir e exaltar as coisas que o mundo poderia oferecer. Porque as coisas que Deus nos dá não é perecíveis, é eternas. Aleluia. São eternas. Mas aquilo que o mundo tem para dar, irmão, são perecíveis. O ouro, a prata, toda a riqueza são perecíveis. Porém, esse homem, ele reconheceu. E onde eu quero tirar com isso? Com esse texto? Ele reconheceu. Não é uma postura, uma posição social. Não é uma posição de liderança que você exerce. Ah, Senhor, eu sou um obreiro, o que vão pensar de mim? Senhor, eu sou um diácono, eu sou um missionário, eu sou um pastor, eu sou um obreiro, o que vão pensar de mim? Irmãos, olha aqui para mim, existe um robô aqui? Tem algum robô aqui, uma máquina aqui? Tem? Não tem, irmão. Mesmo assim é falha, né? Vai errar, vai chegar uma hora que ele vai dar os seus defeitos, vai precisar de algum mecânico para mexer. Todos nós aqui, irmãos, olha aqui para mim.
A igreja é isso. Se a igreja não exercer o papel de perdoar, de amar e de cuidar, qual é o papel da igreja? Mas se entre nós há inimizades, mas se entre a igreja há divisão, há contendas, há conversas, irmãos, quando é que vamos ser um povo unido, que vamos vencer juntos, entendendo que a minha alegria também é a sua alegria, que a sua luta também se torna a minha luta, que as suas batalhas também são minhas batalhas. Dizer, irmão, conta comigo, estou contigo. Não é para julgar, mas pelo contrário, a Bíblia fala se é melhor em serem dois do que um. Em Eclesiastes fala isso, né? Se não me engano, 9, me ajuda aí. Porque se um cair, o outro levanta. O que quer dizer isso, irmão? Conta comigo, ó. Vou orar com você. Vou jejuar com você. A sua dor se tornou minha dor. Está difícil o plantio, não preocupa não, porque você vai colher sorrindo, louvando, exaltando o nome do Senhor. Com lágrimas semeiam, mas com júbilos, com alegria vão colher. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Você hoje pode estar plantando, não sei o tempo que você está vivendo hoje. Conforme o próprio Eclesiastes 3 fala, há tempo para tudo. Há tudo, há seu tempo aqui, debaixo desse céu maravilhoso. Para alguns, estão plantando, outros estão colhendo, outros estão tristes, outros estão alegres, outros estão esperançosos, em outras palavras, mas o outro já perdeu a esperança ao seu tempo. Cada um está vivendo um momento da sua vida que hoje, inclusive na igreja, uns estão passando por uma luta, estão enfrentando a enfermidade, outros estão colhendo o que plantou, está comprando, adquirindo, prosperando, e de vento em popa, em nome de Jesus. Mas o que tem em comum tudo isso? Que todos nós estamos no mesmo barco, estamos na mesma casa, alegrando com que se alegram, mas também pode entristecer com que estão tristes. Mas é dizer, olha irmão, você não está sozinho. Oh, glória, aleluia. Porque se você ler vocês aqui, continuando, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Glória a Deus. Sabe o que é interessante nisso? É que ninguém vê você plantando, né? Ninguém enxerga quando você está orando, está clamando, está buscando. Mas na hora que você está colhendo, na hora que você está dizendo, nossa, agora é hora de colher, aparece um monte de gente que não ajudou em nada. Aí aqui é meu amigo, aqui é meu companheiro. Ô, meu irmão, que bênção, né? Glória a Deus. É assim ou não é? Mas nós entendemos, porque se nós plantamos, aqui é uma lição aqui neste momento. A nossa função é plantar. É possível sim ou não plantar? É possível, não é? É possível você preparar a terra? É possível? É possível. É possível você adubar a terra? É possível. Agora é possível mandar a chuva do céu? Você consegue mandar a chuva do céu? No tempo e fora de tempo? Então nós entendemos que no momento que estamos semeando, estamos agindo por um momento de fé também. Porque eu sei que humanamente estou plantando, mas eu sei que eu preciso de uma provisão de Deus. Eu entendo que a chuva é Deus que manda. Eu entendo que o bom tempo, as bênçãos vêm do Senhor. Porque o que adianta plantar? O que adianta preparar tudo e não confiar no Senhor aquilo que Ele te deu? Glória a Deus. O que adianta? Porque Deus dá semente para quem? Semeia. Deus não dá semente para quem vai comer a semente. Porque é fato. Se a semente vier até você, você não vai plantar, você vai comer a semente. Então Deus dá semente a quem semeia. E eu entendo, quanto mais eu semear, quanto mais eu plantar, mais eu vou colher. Então Deus pode mandar semente. Manda semente que eu vou plantar, Senhor. E quando eu plantar, vai chegar a hora que eu vou colher, Senhor, e eu vou ter o suficiente para manter-me e para abençoar o que não tem, porque é melhor dar do que receber, e o Senhor vai me dar uma colheita abundante.
Amém, irmãos? Amém. Mas isso acontece quando você entende que o pecado muitas vezes tem nos escravizado. Estamos vivendo como um povo de Babilônia, escravizado, limitado. Mas quando há arrependimento, há sinceridade, quando o pecado tenta empurrar você para o mau caminho, quando você luta contra o pecado, que a Bíblia nos ensina isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo. Olha só, não é só resistir, né? Não é só resistir. Ajuda esse versículo, põe aí para mim aí, ajuda aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, antes de resistir, está o quê? Sujeitar. O que é sujeitar? Está debaixo de uma autoridade, está debaixo de uma direção, está debaixo de uma palavra, está debaixo de uma obediência, de uma autoridade. É sujeitar. Ajuda aí, porque também não sei de cor tudo também não, irmão. Ajuda aí, os obreiros aí. Só quero vê-lo aqui. Sujeitar o Senhor, a sua vontade. Ninguém quer sujeitar. Ninguém quer obedecer. E a Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que o sacrificar. Você pode ter boas intenções, mas o que Deus quer não é isso. Deus quer a sua obediência, a sua fidelidade. Quem escraviza que é Deus? Sim ou não? Não é Deus que escraviza. Quem nos escraviza é o pecado. Está lá, o Tiago 4, 7. Os obreiros bom é assim, tá vendo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você pode dar uma glória a Deus para isso? Você quer ver o Satanás correr de você, fugir de você, irmão? É quando você sujeita, não é quando você prega bonito, não é quando você canta bonito, não é nada disso. É quando você está debaixo da vontade do Senhor. É quando você está debaixo da direção do Senhor. Aleluia. Amém. Quando você entender isso, resistir às tentações desse mundo, você vai entender que o nosso inimigo ele vai fugir de nós. Ah, mas o inimigo nosso é o inimigo de Deus, irmãos. Quem é Satanás contra Deus, irmão? Vamos ser sinceros aqui. Você acha que você está preocupado com Satanás, com o inferno? Irmão, Deus fulmina eles um estralar de dedo. Que não tem inimigo contra Deus. Não existe inimigo contra Deus. Não existe. Agora contra nós, sim. Temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo? É o nosso irmão que está do nosso lado? Que muitas vezes fica infernizando a gente? Claro que não, irmão. Ora por ele, clama a Deus por ele. Libera bênção para ele. Porque se eu entendo que com bênção sois abençoados, então eu libero bênção, por mais que libere maldição para nós, né, irmão? Então libera uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Glória a Deus e deixa Deus trabalhar. Deus é juiz. Aleluia. Sujeitar a Deus está debaixo da vontade do Senhor, da palavra do Senhor. No próprio Josué, voltando à história de Josué, está ali Samuel, diz ali a palavra do Senhor. Ele sujeitou a vontade do Senhor. Ele assumiu um cargo importantíssimo, para muitos pesado. Ele assumiu o lugar de Moisés. E quem foi Moisés? Meu Deus. Né? Ele assumiu o lugar de Moisés. Foi uma das gerações, a geração de Josué e de Caleb, que entrou na terra da promessa Canaã. Mas porque ele era bom? Mas porque ele era melhor do que todo mundo? Não! Porque ele aceitou o desafio. Ele olhou o gigante como obstáculo, mas disse, olha, tem um obstáculo na terra sim. Tem gigantes lá sim. Mas em nome de Jesus, né, nas minhas palavras aqui, né? Vamos lutar contra eles, vamos vencer todos eles. Eles vão cair por terra e vamos tomar posse da terra da promessa. Aleluia! Glória a Deus. Eles acreditaram na palavra e direção do Senhor. Então não existe inimigo contra Deus. Não existe exército que vença o Senhor. É impossível. Mas contra nós é inimigos. E esses inimigos, ele age nas regiões celestiais, né? Você não vê. Essas hortes malignas estão trabalhando aí. E de repente ele sujeitou à vontade do Senhor. E a Bíblia fala que você quer ter sucesso? Medite nessa palavra de dia e de noite. Vamos voltar lá? Vamos a Josué 1? Olha só, eu vou voltar aqui porque eu preciso fazer isso para vocês. Já estou terminando.
Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, irmãos. Aleluia. Olha só. Josué, capítulo 1. Glória ao Senhor. Não vou ler tudo, não. Mas eu vou ler aqui, ó, que você já conhece o contexto. Do 15 em diante. Até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como vós outros, e ele também tome posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhe dá. Então tornareis a terra vossa herança. Possuireis que vos deu Moisés, servo do Senhor, de lado que o Jordão, para o nascente do sol. Então respondeu Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, fizemos. E onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedecemos a ti. Tão somente seja o Senhor, teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer a tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Olha a consequência da desobediência aqui. Então quer dizer, se eu desobedecer a Deus, eu vou morrer hoje, amanhã? Não é essa morte, não. É uma morte pior do que essa física. Você pode estar vivendo, respirando, mas morto espiritualmente. No momento que nós desobedecemos o Senhor, nós tomamos uma decisão de não andar segundo a vontade do Senhor. E onde o pecado reina, ali a morte, a maldição, a rebelião. Mas onde a graça do Senhor entra, superabundou o pecado, irmãos. Olha só. A graça, ele superabundou o pecado. Não tem nada maior do que a graça. Somos pecadores por natureza, erramos sim por natureza, mas a graça do Senhor nos molda, nos revela, mostra quem nós somos, mas nos aponta o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele aponta o caminho da graça. Ele aponta o caminho da salvação. Ele aponta o caminho pelo qual, por mesmo que eu esteja chorando, no momento que eu estou plantando, no momento difícil da minha vida, eu sei que em nome de Jesus, eu irei colher com alegria, celebrando o nome do Senhor. Que Deus venha conceder, irmãos, esperança em tempos de semeadura. Porque quando nós plantamos, só temos uma esperança. O que eu pude fazer, eu fiz. Preparei a terra, joguei o adubo, joguei a semente, plantei na época certa. E qual é a esperança? Que Deus venha prover a chuva. Que essa chuva vai regar a terra, vai suprir a planta, ela vai crescer e ela vai amadurecer e você vai colher. Glória a Deus. Todas as vezes que estamos plantando, estamos confiando em alguma coisa. Estamos confiando na provisão do Senhor. Por mais que você não aceite, você acaba vivendo um momento de fé. Uma porção de fé. Por exemplo, o que te trouxe aqui hoje? O que te motivou a estar aqui hoje? Às vezes o que nos motiva, muitas vezes, a buscar o Senhor é as dores. As dores. É por isso que o próprio Tiago 1 fala isso. Alegrai-vos, né? No momento que você passares por várias provações. É onde eu falei no começo do culto. Todo mundo se alegra no momento que está conquistando, que está possuindo bênçãos, conseguiu um trabalho novo, teve um aumento de salário, glória a Deus, 10 vezes mais, amém, irmão? Glória a Deus. Aleluia, é isso mesmo.
E você celebra pela conquista, mas também Deus está nos ensinando através de Tiago. Queremos alegrar também através das nossas provações. Porque através dela vamos estar sendo aperfeiçoados. E uma vez a nossa fé sendo aprovada, o que eu entendo com isso? Que Deus nunca permite algo que você venha ser desaprovado. Se você não alcançou a bênção, porque na vez no meio do caminho, você desistiu. Você desanimou. Você largou tudo para trás. E você disse, isso não é para mim. O que foi falado lá no passado, o que Deus mostrou, acho que Deus estava enganado a meu respeito. Não é para mim. Deus nunca, Ele erra, irmãos. Ele tem um alvo, Ele tem uma meta. Aleluia. Já tem muito sobre isso daqui, queridos. Há um propósito das nossas vidas. O propósito de Deus sempre foi levar o povo dele à prosperidade, à bênção. Mas a única coisa que Deus queria era fidelidade. Mas o povo desobedecia. Desobedecia ao Senhor. Fazia alianças com quem não deveria fazer. Adorava, idolatrava outros deuses. Entristecia o coração de Deus. E como Deus é justo, Ele permitia que fosse escravo. Não porque Deus direcionou eles para ser escravos, mas pelo pecado, pela desobediência, a consequência é escravidão. Porque quem, irmão, anda no pecado é escravo do pecado. Ele é escravo das suas próprias vontades, do seu próprio eu. É por isso que Paulo ensina, não mais vivo eu, mas Cristo vive em... Ele está dizendo o que com isso? Por mais que eu tenha vontade, o meu querer não seja o meu querer, mas que o meu querer seja a vontade do Senhor. A minha vontade seja feita a vontade do Senhor. O meu querer seja o querer do Senhor. Por mais que eu queira fazer algo, não é o que Deus quer para mim, então não vou fazer. Isso é se posicionar. Precisamos nos posicionar, irmãos, como cristãos, como crentes. Se posicionar em todos os lados do que podemos exercer autoridade, inclusive. Cristão tem que estar envolvido sim com política. Não concordo que cristão tem que estar envolvido com política. Está errado, tem sim. É porque é lá onde formam as leis. É de lá que realmente são criadas leis que muitas vezes vão conduzir as pessoas a não servir mais a Deus. E quem vai fazer a diferença lá? Quem tem um coração do Senhor, o homem ou mulher de Deus. Que não nega o nome do Senhor, que vai eleger leis, que vai estar ali pronto para trazer benefício à vontade do Senhor, à igreja do Senhor. Ah, eu sou neutro em tudo, eu só estou aqui na igreja e pronto. Você está errado, você está pecando. Você tem que se posicionar neste mundo, porque este mundo não quer você crescer financeiramente, não é só isso não. O mundo não está nem para isso, sabia? Ele não quer que você prospere com o Senhor, cresça com o Senhor, porque eu sei que através de você muitos chegarão ao Senhor Jesus. Através de você essa nação será curada, será sarada, será próspera, não de riqueza, mas da bênção do Senhor, que não acrescenta dores. Mas vemos hoje crentes enfraquecidos, dando lugar ao pecado, dando a razão ao mundo. E quando você para pensar, você será escravo. Escravo ao sistema, escravo ao pecado, escravo às suas próprias vontades e desejos. E você começa a culpar a Deus. Mas no momento que Deus restaura Sião, olha o sentimento deles que eu quero encerrar. E eu quero voltar aí de novo para vocês. Quando há restauração, quando há perdão, quando Deus entra na sua casa, irmãos, há salvação. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Quando Deus perdoa, o sentimento é esse. Quando Deus, o Senhor, restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Como é que é esse sentimento? Ficamos com quem sonha, né? Oh, Jesus, fica ali exuberar, né? Fica olhando tudo. Deus, que maravilha. Glória ao Senhor. Ficamos com quem sonha. Então nossa boca encheu de risos, a nossa língua de júbilos. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Você vai ser reconhecido por isso, irmãos. As pessoas vão enxergar você, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Porque aquilo que eu tenho muitas vezes não revela Cristo, mas aquilo que eu sou revela Cristo em mim.
Porque eu posso ter tudo e muitas vezes não ter nada. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Para mim é isso. Não tem nada. Já contei um testemunho para vocês inúmeras vezes aqui. Morando em Portugal ali, um momento que fui conversar com um pastor. Momento de choro, irmão, lamento. Falta de comida. Já expliquei aqui que a bolacha Maria não faltava em casa. O tempo inteiro é bolacha Maria, irmão. Luta, sem gás, sem tudo, não tinha nada. Filho pequeno. Deus move o coração de um homem de Deus, de um pastor. Chega lá sem saber nada, não conversei nada com ele. Chega na minha casa, traz uma cesta lá, um carro cheio de comida, de tudo, de provisões. Que coisa maravilhosa. Vou na igreja, começa ali, né, como eu falei com os irmãos, eu queria fazer uma oferta para Deus. Deus, como eu queria dar uma oferta para o Senhor, mas eu não tinha um centavo no bolso. Não tinha. A única coisa de valor que eu tinha era aliança de casamento. Eu falei, eu ofertei, está aqui, ó, em nome de Jesus, receba, glória a Deus. Outra semana o pastor me chama. Quero conversar com você. Olha, Deus recebeu a sua oferta. Só não vou ficar com a sua aliança. Então eu vou você de volta. Mas a oferta Deus recebeu. Glória a Deus. Ele mandou uma palavra, deu uma palavra para mim. Pastor Josenildo, de Portugal, lá da igreja Assembleia de Deus, Missão Internacional, lá na Charneca da Caparica. Eu quero trazer essa honra para ele. Ele disse para mim uma palavra que eu nunca esqueço, vou esquecer na minha vida. Ele disse, pastor, você pode ter perdido tudo, mas se você não perdeu a sua fé em Jesus, você não perdeu nada. Aleluia. Manda aqui de diante, minha vida foi abençoando, as portas foram se abrindo, o ministério, as coisas foram acontecendo. Porque eu entendi que tudo que eu tenho é para Deus, é para a honra e glória do Senhor. Quando você entender que tudo que você tem foi Deus que te deu, e para Ele volta todas as coisas, entenda que tudo que você tem sem Ele, nada disso você teria. Então dê honra, dê glória ao Senhor, porque Deus restaurou a sua sorte. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer renovar a sua aliança com você. Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele quer voltar a ver você sorrindo, você alegrando, você pulando na presença do Senhor de alegria. Ele quer olhar para você e ver que vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém, irmãos? Vale a pena ser fiel ao Senhor. Glória a Deus. Muitos aqui já perderam a esperança. Mas quer dizer uma coisa para você, irmãos. Não perca a esperança no Senhor. Deus vai restaurar a sua casa hoje. Deus vai restaurar a sua família hoje. É claro, se você abrir o teu coração e permitir. Se você aceitar isso. Você pode nunca mais voltar aqui e me ver de novo. Mas essa palavra nunca mais vai voltar vazia. Você não nasceu para ser escravo, irmãos. Você é filho. Presta atenção, olha aqui. Você é filho. Deus ele não é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai. Por mais que Ele seja Senhor, mas Ele é o nosso Pai. Somos teus filhos. Como os filhos, nós oramos o Senhor como Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu. Não é Senhor Deus Todo-Poderoso. Não. Orai assim, Pai nosso. O Senhor é Pai. E quando eu coloco Deus como Senhor, parece que distancia. Mas quando eu coloco Deus como Pai, eu me aproximo. Porque o filho pode abraçar o Pai. O filho pode ter acesso ao Pai. O filho tem liberdade com o Pai. Mas muitas vezes como seu Senhor, não tem. Mas se você olhar Deus hoje como seu Pai, um Pai que ama o filho, e que muitas vezes entristece quando o filho desobedece, e quando desobedece também é castigado, vai ficar no banco de castigo, vai refletir sobre os seus pensamentos, ele corrige aquele que ele ama, mas é um Deus, um Pai que perdoa e que traz de volta. Você pode até querer sair da presença dele, mas quando você se arrepender, quando você estiver no mundo lá fora, comendo as pelotas de porcos, quando o seu recurso acabar, e você lembrar que os empregados do Pai têm mais farturas que você que é filho, você vai se arrepender, e quando você voltar para a casa do Pai, o Pai não vai te julgar, ele vai pôr um anel no seu dedo, ele vai pôr sandálias novas, novas vestes, ele vai dar uma oferta para você,
e dizendo: ah, está o meu filho que para casa voltou, meu filho voltou, meu filho se arrependeu, eu recebo meu filho com alegria. Se arrependa, se arrependa, se humilhe enquanto ainda há chance. Deus quer sarar a sua casa. Ele quer fazer de você como esse Salmo 126. Ele quer ver sua boca cheia de alegria e de risos. Vamos ficar sobre os teus pés nesse momento. Eu quero te fazer um convite. Oh Deus. Oh Deus, aleluia. Não pare, não desanime. Acredite. Deus quer mudar sua história, irmãos. Ele quer converter sua tristeza em alegria. Mas para isso Ele quer se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, o que significa isso? Ele é um intruso. Deus não arromba portas. Ele não salta janelas. Ele está aqui, ó, no teu coração. Ei, Silas. Ele está batendo no teu coração. Ele te deixa eu entrar. Seu coração às vezes está duro, rancoroso. Já perdeu a esperança. Já perdeu a razão. Ele está dizendo: olha, deixa eu entrar. Que quando eu entrar, eu vou pôr ordem na casa. Eu vou comer com você. Eu vou ceiar com você. Eu não te prometi que você seria um milionário mais rico deste mundo, não. Porque a minha riqueza não é deste mundo, aleluia. Mas uma coisa Ele nos ensinou e nos prometeu: que a tua presença estaria conosco todos os dias. Seja plantando, seja colhendo. Seja chorando com dores. Mas também seja o momento que eu estou celebrando a alegria de ver minha casa servindo ao Senhor. Ele está comigo, o Senhor está neste lugar. O Espírito do Senhor está nesse lugar, nesse momento. Ele não é intruso. E se você entender isso, diga: Senhor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Senhor. Entra nessa casa. Pode limpar, pode purificar, tira tudo que não presta. Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a ser perdoado. Me ajude a ter um coração sincero diante do Senhor. Eu reconheço sim que sou fraco, que eu sou pecador. Reconheço que só o Senhor pode me salvar. Então me salva, Senhor. Não foste nós que aceitamos o Senhor, mas o Senhor aceitou a nós. Da maneira que nós somos, mas não para permanecer como nós estamos. O Senhor está com o coração assim duvidoso. Eu quero te chamar aqui hoje. Dê um passo de fé. Pastor, eu quero reconciliar com o Senhor. Sim, eu quero voltar a ter a minha fé de volta a ti.